Paulo Rocha, que preside a sessão, senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, a paciência da sociedade brasileira esgotou-se. Há um grau de impaciência e desesperança no meio do povo. E, mais que isso, há uma falta de perspectiva para a solução da crise que se aprofunda e que começou lá atrás, quando o Congresso Nacional, de uma maneira insensata, resolveu obstruir o processo democrático, substituindo uma presidente eleita pelo voto do cidadão, pelo um vice-presidente que conspirava em busca do poder, e o resultado é o que nós estamos vendo, um aprofundamento da crise. Eu queria abordar uma solução um pouco diferente, não é, do que se vem colocando aqui. Veja, eu fiz um levantamento. Além dessa desesperança, essa desesperança é provocada pela insistência de um comportamento desonesto da representação política. E isso se reproduz a cada dia. Eu fiz um rápido levantamento das operações que a Polícia Federal desenvolveu do início do ano para cá. Uma coisa bem rápida. Hoje mesmo, eu tenho a manchete aqui do G1, Polícia Federal cumpre 12 mandatos de prisão. Aliás, esse é de ontem. De ontem, Polícia Federal cumpre 12 mandatos de prisão no Amapá em operação contra o desvio de R$1 milhão. Já fiz referência a isso, foi um desvio de recursos no Laboratório de Saúde Pública do Estado. Hoje mesmo nós tivemos uma operação, inclusive, com busca e apreensão na Câmara Federal. Exatamente. Polícia Federal combate fraude em registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho, que envolve vários estados. Aí tem matéria do ano passado. Nós tivemos uma operação da Polícia Federal que desbaratou uma quadrilha que desviava recursos da merenda escolar. Uma outra operação de combate ao esquema de corrupção da Prefeitura da cidade da Paraíba, também feita pela Polícia Federal. Enfim, é uma série interminável de ações em que a Polícia Federal busca, juntamente com o Ministério Público, coibir o desvio de recursos públicos. E o que a gente observa é que persiste esse mesmo comportamento. E também há um distanciamento da representação política dos seus representados. A sociedade não se sente representada. Ora, nós precisamos rever a questão da democracia. Como nós podemos aprofundar a democracia? Nós estamos repetindo que essa crise só se sai dela com mais democracia. É isso que nisso que eu me debruço para falar nessa quarta-feira, em que a sociedade brasileira ainda não consegue sair da crise provocada pela greve dos caminhoneiros e já se avizinha outras greves, não é, que também certamente vão provocar mais transtorno e mostra um governo inoperante, um governo de braços cruzados, imobilizado, sem autoridade e sem legitimidade para conduzir o momento que nós estamos vivendo. O que eu proponho, na verdade, é solução de médio e de longo prazo, mas que pode começar agora. A sociedade precisa, e para resolver o problema da legitimidade democrática, nós temos instrumentos que permitem o cidadão acompanhar de perto o comportamento do seu representante. Eu falo aqui da tecnologia digital, da sociedade em rede, que faz com que cada cidadão possa acompanhar o desempenho do seu representante. E, mais do que isso, possa acompanhar, passo a passo, a execução dos orçamentos públicos.
é disso que eu me refiro. É necessário um controle social mais rígido em torno das ações do Estado. O Estado precisa ser controlado pela sociedade, porque as instituições que a sociedade criou para controlar os Estados, como, por exemplo, os legislativos, que têm a função de fiscalizar, que têm a função de legislar, essa função de fiscalizar foi deixada de lado. Os tribunais de contas, a mesma coisa. Então, essas instituições não conseguem exercer a função pelas quais foram criadas. Então, é preciso que a sociedade se mobilize. Não vai ser possível mudar o país apenas com essas mobilizações momentâneas. É necessária uma ação permanente, de controle social permanente do Estado brasileiro. Era possível evitar essas operações da Polícia Federal. Aliás, as operações não, era possível evitar o roubo do dinheiro público, era possível evitar o desvio de finalidade da atividade do Estado brasileiro se houvesse, de fato, um controle social. É necessário, sim, que o cidadão, usando o seu computador, usando a internet, ele possa exercer esse controle, e ele tem possibilidade de fazer isso. Nós, aqui no Senado, aprovamos uma lei, a Lei da Gestão Compartilhada, que permite grupos de cidadãos organizados em WhatsApp acompanhar a execução de obras, serviços públicos, compras governamentais, ou seja, acompanhar o gasto do dinheiro. Essa lei é fundamental, é importantíssima, porque coloca nas mãos do cidadão uma ferramenta fundamental, decisiva, para que ele exerça esse controle. O Estado será obrigado, a partir da promulgação dessa lei, a recepcionar esses grupos organizados em aplicativos, para que eles possam acompanhar o desembolso de recursos a partir de compras ou de obras. Enfim, é fundamental que a Câmara Federal dê sequência a essa iniciativa do Senado. A lei foi aprovada aqui, está na Câmara Federal já com um requerimento de urgência aprovado para que seja transformada em lei. Essa lei abrirá este horizonte, o horizonte do controle social, permitirá a cada cidadão, a cada cidadã desse país, finalmente controlar as ações do Estado, controlar não só a aquisição a construção de obras, de serviços e a aquisição de materiais e acompanhar os serviços públicos, mas acompanhar os nossos mandatos também. É muito importante que, claro, nossos mandatos são muito transparentes, porque nós temos aqui, naquilo que é público, nós temos a Rádio Senado, nós temos a TV Senado, nós temos as redes sociais que acompanham o nosso desempenho, mas é necessário que os cidadãos e cidadãs brasileiras possam se cadastrar. Eu estou aguardando que grupos organizados em aplicativos, seja o WhatsApp ou outro, possa se manifestar e dizer, olha, queremos acompanhar o seu mandato e eu estou aberto para prestar todas as informações relativas ao mandato de senador. Eu acho que esse abismo que foi criado entre a sociedade brasileira e os seus representantes precisa ser encurtado através da transparência, através do uso das novas tecnologias, através do uso das redes sociais, para que o cidadão possa nos acompanhar e acompanhar toda a nossa atividade, todas as nossas ações, porque às vezes você faz um discurso na tribuna, mas o seu comportamento é diferente na hora da articulação política e da realização, não é, do desejo político de cada um. Portanto, fica aqui, não é, vejo como solução, já que nós não conseguimos dar resposta, e aqui já fizemos várias referências sobre o comportamento do Senado Federal em momentos decisivos para o país, da Câmara Federal, das Assembleias Legislativas, das Assembleias, das Câmaras de Vereadores, enfim. Há um processo de esgarçamento, um processo de afastamento, na verdade, dos representantes políticos, dos seus representados, e a única maneira que eu vejo de nós nos reencontrarmos é o cidadão exercendo esse controle social
na condução dos mandatos e também na condução do Estado brasileiro. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, senador João Capiberibe. Com a palavra, a senadora Lúcia Vânia. Depois, como líder, senadora Gleice Hoffmann. Cadê o... Conhece o novo senador aqui? Já chamou? Senhor presidente.